looks like McDonald's is definitely the spot. Cruella's in the lead. Here comes Rolly. Now when you buy a McDonald's Happy Meal, you can get a fun flip car based on Disney's 101 Dalmatians. Rolly wins by a nose. No fair. 101 Dalmatians Happy Meal only at McDonald's. Did somebody say McDonald's? Eu tenho um fascínio especial com a Disney quando ela tenta não ser atemporal. Porque é basicamente uma companhia que se fundou e se firmou recontando contos de fada clássicos, mas de um jeito único a ela. E eles recontaram essas histórias clássicas de uma maneira tão singular, mas também tão universal, que acaba sendo a versão que mora no imaginário coletivo. Mas aí chega uma hora que eles têm que pagar as contas, e aí eles fazem uma versão Disney de Mambo No. 5. E depois eles fazem uma versão Eurobeat disso. Eu não tô inventando, isso existe de verdade. Também tem Living La Vida Mickey, que também tem uma versão Eurobeat. Esse é o mundo que a gente vive. E também é igualmente curioso como eles vendem o produto em cada país e geram conteúdo próprio. Disney Cruise é um desses casos. Diário de Amiga também é uma produção israelense, chegou a passar aqui. הפרק שאני הכי אוהבת הולך להיות משודר מחר. ומחרתיים. דפי, התכוונתי למחר. שלי מחרתיים. E o que falar do remake brasileiro, argentino e chinês de High School Musical? Não dá pra falar muito porque é um parto pra achar esses filmes e não tem nem a versão brasileira no Disney Plus, por algum motivo. Mas hoje não é o dia de nos aventurarmos em animações, porque existe uma mídia muito mais descartável e propensa a nos dar bizarrices curiosas. Quadrinhos. Eu mesmo tenho alguns aqui na minha coleção, certo? Não são todos que foram publicados, são só alguns, mas a gente vai dar uma olhada neles aqui hoje, né? Porque Kingdom Hearts não é bizarro o suficiente, de verdade, porque quando você considera o contexto de Kingdom Hearts, acaba sendo bem mais fácil de aceitar. A história continua uma bagunça, mas é mais aceitável. Eu tenho alguns Kingdom Hearts, mas enfim. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nessa pilha de... não estão todos pro mesmo lado, né? Vamos dar uma olhada nessa pilha de coisas que existem de alguma forma. Eu sou o Kapan Katsuragi e este é o Super Review Time. Vamos começar com essa coisinha estranha e chamativa, mais ou menos. Miria e Marie. Miria e Marie. A Marie é francesa, a Miria que é japonesa, ok. Um dos fenômenos mais curiosos que eu acho é quando algum personagem é tão carismático, tão amado pelo público, que a sua imagem se torna algo próprio e uma marca basicamente independente do seu filme de origem. E eu não digo simplesmente no sentido de, caramba, uma torradeira do R2-D2. Não, eu quero dizer do personagem ter níveis Mickey Mouse de popularidade, a ponto dele carregar sozinho uma marca com o nome dele. E assim, eu mesmo tenho um chaveiro do Stitch vestido de Jack Sparrow, da mesma forma como a gente tem o Mickey vestido de Jack Sparrow, mesmo não fazendo o menor sentido um alien havaiano se vestir de Jack Sparrow. Mas esse é o poder de popularidade que o Stitch tem. A Marie é uma dessas personagens, sabe? Ela surgiu no filme Aristogatas, que não é exatamente bom, mas também não é ruim. Ok, tem uma cena que é realmente divertida de assistir. O resto do filme ele é muito lento e assim... quase entretém se você estiver acordado no sábado de manhã sem sono e estiver passando na TV Globinho, que foi a primeira vez que eu assisti esse filme. Mas assim, é interessante. Esse caso é totalmente à parte do resto. Porque, veja bem, o Stitch tem 5 filmes, 3 séries animadas e uma pá de jogo próprio, jogo eletrônico. Isso como? Isso é capaz de colocar o Stitch no mesmo patamar de Hello Kitty. Ironicamente, não da outra gatinha branca, mas o de Vago. Mas é interessante, ele pode ser tipo, sei lá, um animalzinho fofinho que pode ser tanto o mascote quanto o protagonista que se comunica com grunhidos que podem ou não ser compreensíveis. É o ideal de um mascote desse jeito, sabe?
Só que a Marie tem uma infinidade de produtos que variam de chinelinhas e roupas e cadernos e brinquedos e raio 4, tudo com o rosto da Marie, com a marca Marie e nenhum sinal da logo do filme. De certa forma, a Marie é literalmente a Hello Kitty da Disney, só que sem o apoio público e natural de celebridades e marcas, e mesmo assim funciona. É um personagem adorável, segura e que agrada meninas que gostam de coisas fofinhas e gatos, não tem como errar. Raios, a minha mãe tem uma agenda da Marie. Eu tenho certeza que ela deve ter mais, mas foi essa que eu consegui encontrar. E desde moleque, eu estranhava não ter a logo da Aristogatas nessa agenda. Tem a logo da Marie, tem a logo própria da Marie. E não tem uma logo de Aristogatas? Isso não é normal. Tipo, quando você compra um caderno de carros, você não vê Relâmpago McQueen Trademark. Você vê Disney, bolinha, Pixar, carros. Trademark. Faz o teste, mostra a imagem da Marie sem um nome para algum de seus amigos. Pergunta de qual filme veio essa personagem. Não pergunte o nome da personagem, pergunte o filme que veio a personagem. Dependendo do caso, eles não vão saber dizer. Outros talvez saibam. Demora um pouquinho, mas saibam. E outros vão perguntar por que ainda falam com você. Mas de todas as paradas mais estranhas que já fizeram com a Marie, Isso aqui. Esse quadrinho japonês foi lançado pela editora Abril no Brasil antes de falir no funil. Olha, eu fiz uma rima. E a capa é estranha o suficiente, mas o que me chama a atenção realmente é o verso. A sinopse, não dá pra ver. A sinopse. Miria era uma menina rica que levava uma vida tediosa e sem sentido no Japão, até ser transportada para Paris no ano 1910. Fora de sua época, em uma cidade estranha a ela, Miria descobre que faz parte de uma dinastia de bruxos e que para desenvolver suas habilidades precisa de aulas de magia da gatinha branca Marie. A mundialmente famosa personagem do filme Aristogatas, ok, temos uma menção aqui, agora é uma felina dotada de poderes mágicos capaz de falar com os humanos. Conduzindo sua aluna japonesa por lugares tão fascinantes quanto esquisitos, Marie ensina lições de vida, respeito e confiança neste novo e diferente mangá Disney, feito para crianças curiosas e adultos que não perderam o dom de sonhar. Por que diabos eles insistem em usar o termo mangá? Sim, eu vou encrencar com isso até o final da minha vida, a mesma coisa com o termo anime. Você não comece. Mas enfim. O que raio é isso? Eu amo como essa sinopse quase chega a ser self-aware. Quase reconhecendo que... ter a Marie como o equivalente fofinho do Salem é meio bizarro, mas... sonhos, nostalgia... Eu tenho certeza que tem uma encarnação de Sabrina que o Salem é professor de magia dela ou algo próximo a isso. Só dentro diz o título todo, As Belas Bruxas Miria e Marie. É curioso eles usarem um fonte diferente, mas Toontown? Sou Mai artista. Você também é um desenho? Você é um desenho que desenha desenhos? A história é basicamente isso que a sinopse descreveu. Maria... Marie, Maria, whatever... Miria é uma guria podre e rica no Japão que, como todos nós sabemos, guria rica no Japão é sinônimo de Gothic Lolita e influências estéticas de Alice no País das Maravilhas. No aniversário da Miria, mais uma vez seus pais estão ausentes e entopem a menina de presentes como de costume. A gente não sabe ainda, a menos que você tenha lido a sinopse, mas os pais de Miria trabalham de bruxos. Então por isso eles são tão ricos. Eles só negam impostos. Esse é um elemento que poderia ter sido explicado melhor no começo da história, porque o pacing desse quadrinho é inexistente. Literalmente. Depois que a Miria tem uma ligação da Marie que a transporta para Paris de 1910, o que temos é uma sequência de histórias curtas onde Marie ensina magia a Miria e seus novos amigos rivais, ou rivais amigos. Leon, um guri que parece ter sido desenhado pelo Tetsuya Nomura, e esse gato preto, cujo nome não me lembro, não me importa o suficiente de ir atrás, então eu vou chamar ele de Saren.
Pelo menos a Miria oferece torta pra gato falante logo que vê. Boa menina, ela é gente boa. O esquema das histórias segue um padrão bem firme, tem algo a ser resolvido, eles têm que usar magia pra resolver, Miria faz tudo perfeitamente de forma bonita e chique, chocolatante e criativa, Marie congratula a Luna, Leon e Saren às vezes acertam, às vezes fazem alguma besteira e tem uma lição de moral no final. Viu só? Está chamando a atenção mais que todo mundo. Obrigada, Marie. Você me ensinou mais uma coisa. O mais importante é chamar a atenção dos outros. Porque a verdadeira beleza está do lado de fora. L'Oréal. Ai meu Deus, que gato feio! Entre uma história e outra tem essas vinhetas curtas da autora e editora visitando Paris que eu imagino que seja como desenhos artistas ou artistas desenhos façam vlogs. Enfim, a editora manda essa frase que eu não consigo ler se não for assim. Paris. Edifícios antigos e novos estão em harmonia aqui. Tradição e modernidade. O material físico tudo parece ser mais barato do que devia, mas pelo menos o traço é absurdamente bonitinho. Sério, é tão detalhado que tem alguns momentos que eu tenho que enfiar a cara no gibi para poder apreciar todos os detalhes. Embora lá pra frente a qualidade meio que não cai, mas o enquadramento passa a ser mais preguiçoso e as expressões da Miria principalmente ficam mais monótonas e bizonhas. Os plots também ficam meio esquisitos no final, porque cada história se transforma em um passatempo. Tem um jogo dos 7 erros, tem uma contagem de fantasmas que nem o contador de batatas do Neopets, tem um labirinto, liga os pontos e para pintar o vestido da Miria, vamos pedir a ajuda do leitor? Espera um minuto, esse vestido tá bem mais branco do que as outras páginas, mas tem um esfumaçado nos olhos dela. Deixa eu checar uma coisa aqui. Originalmente esse quadrinho é completamente colorido. Como é que é? Eu normalmente não me incomodo com quadrinhos em preto e branco, mas quando algo colorido é forçado pro preto e branco, você se perde muito da intenção original. Eu me sinto enganado, ludibriado, enrolado. E assim, às vezes o efeito esfumaçado funciona muito bem, mas às vezes parece que eles pegaram uma boa imagem pequena e detalhada e aumentaram na marra, sabe? Esse é o problema quando você pega algo colorido e transforma em preto e branco. Mas esse quadrinho é meio bizonho, porque tem uma parte de coisa que não faz sentido, considerando que é tecnicamente uma sequência de Aristogatas, sem contar a sequência de Aristogatas que nunca existiu. Se a Marie fosse uma gata mágica, o filme teria sido muito diferente, tipo... Se os gatos falam com humanos, então por que eles não falam no filme? Teria sido muito mais fácil. O Roquefort avisa o Frufru, que avisa uma madame, e a Edgar vai pra cadeia. Fim de filme. Todo mundo vai pra casa. A Marie também parece um pouco mais velha do que no filme, mas ele veio do mesmo ano que do filme, quando ela era filhote. Eu acho que é crescimento rápido de animais, quem sabe. E considerando que na página 126 a Marie mora na Vila dos Gatos, provavelmente é assim que chamam a mansão da madame agora. As histórias começam ok, tendo que ajudar, sei lá, um bicho que mora na casa de doces, mas com o passar do tempo os temas e plots ficam mais e mais absurdos. E quando eu digo absurdo, é tipo... Tem uma hora que a Marie ensina a fazer nail art e... Ver a Marie falar nail art meio que me mata um pouco por dentro. Frutinha. E tem alguns momentos interessantes com personagens visualmente interessantes, tipo a Bruxa Mor, que parece ter algo saído do Ghibli. Mas aí a gente tem a história de uma baleia com dores de barriga. Nossos heróis entram na baleia pra ver qual é o problema e a baleia tava grávida, mas o filhote tava preso em redes que a baleia engoliu sem querer. E por que isso se tornou um episódio de Dr. Mouse? Tem uma história que elas precisam ajudar um bicho a fazer um perfume novo e tipo... Ok, é um setup decente, mas... A Miria puxa o cheiro do sol pra fazer o perfume. O cheiro do sol? Como raios? Como é o cheiro do sol? O que é o cheiro do sol? Por que alguém usaria o cheiro do sol? Quem é o público-alvo que usaria um perfume com cheiro do sol? Londrinos que tem saudade da sua terra natal, Mossoró, Rio Grande do Norte? E olha só, é o Mestre Splinter.
Perdão, eu não sei fazer a voz do Michelangelo, só o Donatello, e olha lá. E olha só, tem até uma referência a Indiana Jones, eu acho. O que é engraçado porque essa referência a Indiana Jones veio de uma história do Pato Donald que inspirou o George Lucas a usar isso em Caçadores da Arca Perdida, mas agora é tudo da Disney, então a Disney vai fazer mais um Indiana Jones ruim. Que timeline amaldiçoada nós vivemos. Oh não, é tipo o plot de Santa Claus 3, eu acho. Em resumo, Mirai Marie é um quadrinho japonês, publicado originalmente colorido, mas publicado no Brasil em preto e branco, porque o brasileiro merece toda a desgraça possível na sua vida. E é um gibizinho claramente destinado a crianças, meninas de 12 anos que gostam de coisas muito fofinhas. Mas que ainda assim, ele é ruim, sabe? Mesmo considerando tudo isso, ele é ruim. Oh, mas você não é público-alvo. Vai pro inferno, vai. Na moral. O que você tá fazendo aqui? O traço é bom, mas mesmo sendo basicamente um catálogo visual de coisas bonitas para serem vistas e para serem copiadas na moda, porque, enfim, Akihabara existe, mesmo assim não tem muita substância real visualmente, ou nos diálogos, ou para desenvolver os personagens, ou, sabe, no geral, para tornar ele divertido. Você nota que quando eles começam a colocar os passatempos é porque eles claramente estavam ficando sem ideia do que colocar nisso aqui. Eu entendo claramente que isso aqui era capítulos soltos publicados em alguma revista de moda que a Disney quis licenciar por algum motivo. Né? A editora estava fazendo uma história bonitinha sobre uma bruxinha fashionista. E aí chegou o Nezumi, chegou lá. Ohayou, mangaka-san! Boku no Havu Kochi Mahi Neko Ne Want to do business? Okane! E eles resolveram jogar a IP da Marie pra chamar a atenção, não sei. Caso contrário, isso aqui passaria totalmente despercebido e nem seria publicado no Brasil. Não seria. Como tantas outras toneladas de quadrinhos japoneses que saem nas revistas e não saem do Japão ou do nicho. Mas é legal que eles também fazem propaganda de outros quadrinhos japoneses da Disney aqui, como esse do Jack Skellington, quase que eu disse Jack Sparrow, esse aqui de Operação Big Hero e um conto de fadas mesmo. Bom, ok, já que você usou essa tagline ridícula, né? Olha que coincidência que eu tenho aqui. Vamos dar uma olhada. Não pode ser pior do que Mirai Marie. Peter Pan and Tinker Bell, so the story is told, have hidden a treasure more precious than gold. It's Peter Pan peanut butter, a tasty delight. But now look, Captain Hook and his crew sail into sight. An X on his map marks the spot where he'll find Peter Pan peanut butter. It's the very best kind. The crew hurries ashore. The treasure is theirs. But Peter Pan's never been caught unawares. Captain Hook has escaped for the moment at least. He locates the treasure, he's set for a feast. But Pan has saved his best trick for the end. For instead of Peter Pan peanut butter, Hook finds an old friend. Now let's all celebrate with Peter Pan peanut butter. Boy, is it great. In the handy drinking glass size, in the new wide-mouthed jar with the easy twist-off cap, or in the big, long-lasting vacuum tin. Ok, antes da gente começar a olhar isso daqui, eu tenho que explicar algumas coisas pra vocês que são não iniciados na lore da Sininho. Sim, Sininho tem uma lore, é complicado. Porque, tipo, por incrível que pareça,
A lore da Sininho, ou Tinkerbell, ou Tilintin, chama do que quiser, tem 2 timelines diferentes. Eu sei, não é nada perto das 5 timelines diferentes de 101 Dálmatas, mas é interessante. Em 1951, Walt Disney estreou Peter Pan, adaptação da peça clássica que foi estrangulada com um remake que absolutamente ninguém pediu, como de costume. E muitos anos depois, soltou uma sequência ruim feita pelo finado Disney Toon Studios, como de costume. Eu meio que gosto da sequência de Peter Pan, mas tipo... E aí é o seguinte, tem uma série de livros chamada The Never Girl, sobre garotas humanas que encontram as fadas, encontram o Pixie Hollow, e tem várias aventuras e blá 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 blá. Não foi lançado no Brasil, até onde eu saiba. Eu encontrei uma edição em italiano no Mercado Livre, eu sei lá que língua é essa. Mas aí teve uma outra série de livros, né, que também tem uma relação muito difícil com sua publicação no Brasil. Porque brasileiro nasceu pra sofrer, todo dia eu acordo brasileiro. E também tem mais uma pancada de livro que é o Aldo Borogodó pra achar no Brasil, porque a gente nasceu pra sofrer, né? Os livros têm alguns personagens que aparecem nos filmes, que vocês já devem conhecer, como a Rosetta, Iridessa, Silver Mist, Vidia, né? Tem a Vidia, a gente vai falar muito da Vidia hoje, mas também tem personagens originais, como a Prila, a Honey, ou é Runny, eu não sei como pronunciar, e Beck, que não é o que você está pensando, não é aquele desenho japonês sobre músicos, não. E como veremos depois, tem algumas alterações que meio que não fazem sentido dentro do canon dos filmes da Sininho e de Peter Pan, mas eu me adianto. Esses quadrinhos são as adaptações desses livretos, e pelo menos alguma coisa veio pra gente, né? Eu obviamente não li todos os livros, porque né, é difícil de achar, mas você encontra as ilustrações com muita facilidade no Pinterest e nas wikis por aí, a Disney Wiki, Peter Pan Wiki, Tinkerbell Wiki, você encontra com muita facilidade. Porém, os quadrinhos foram publicados pela Editora Abril. 2 deles, pelo menos é os que eu tenho aqui, eu acho que deve ter mais, eu não lembro exatamente, deve ter mais. Não sei, se tiver mais me manda. E logo de cara dá pra estranhar o estilo da arte da Haruhi Kato. As proporções são meio esquisitas, o olho de perfil da Sininho não parece que tá correto. O do Terence tá ok, no entanto. Mas eu acho que deve ser alguma coisa esquisita com a colorização, porque a arte de dentro é muito melhor. Outra coisa que eu devia mencionar é que esses quadrinhos são histórias completas, histórias com começo, meio e fim. O que sempre é bem-vindo, se tratando de um público casual, né, que não está acostumado a ler esse tipo de coisa, ou que não conhece muito bem o universo expandido de Peter Pan e da Sininho. Então, ok, muito bom, legal. Homens Pardal. Quem raios escolheu esse nome? Chama logo de Fado. Sou do fado. Enfim, aqui é onde eles introduzem a história básica do lore da Sininho, que envolve a pomba-mãe e o ovo mágico que impede que todos cresçam na Terra do Nunca, mas ele menciona que foi quebrado em outra história. Sabe, no livro que nunca foi e nunca vai ser publicado nessa terra amaldiçoada que é o Bostil Bananal. Nos 2 volumes eles começam a história com esse mesmo resumo, então eu imagino que seja uma coisa muito importante. O roubo das coroas das fadas envolve Vidia, velha conhecida dos filmes da Sininho, que aqui é uma fada solitária. Provavelmente, a gente não vê outras fadas velozes aqui, ela é a única. Eu não sei se a ausência delas é comum no livro original, ou se é simplesmente pra Vidia parecer ainda mais solitária, mas whatever. E tipo, tem um backstory sombrio da Vidia que ela não mora na árvore lá com as outras fadas. E provavelmente foi porque ela roubou 10 penas da pomba-mãe pra ser a fada mais rápida, então ela é a única fada veloz? Eu acho. Aqui nessa história, Vidia é acusada de ter roubado a coroa da ruinha Clarion após fazer uma piada. Eu tinha um comentário aqui, mas meu advogado me fez remover. Não comentar texto em itálico. Ah, ok. E aí, pra provar a inocência, Vidia vai atrás de traçar o paradeiro da coroa antes que a festa de aniversário da rainha comece de fato, e vai contar com a ajuda de Prila, outra fada que só aparece nos livros. Ela é basicamente a Sininho, só que ela é mais animada, mais chocolatante e menos irritadiça. Schmal, Enki, Tinkerbell. A Prila é a primeira fada que visita o continente, então supostamente essa história acontece antes de todos os filmes.
O que é meio esquisito, porque nos filmes eles claramente dizem que as fadas vão ao continente para fazer a mudança das estações, a menos que eles queiram dizer que ela é a primeira fada artesã a visitar o continente, o que não faz sentido porque a Sininho é que tem essa honra. Eu dei uma fuçada na internet e descobri que na real Prila é a primeira e única fada a ter o poder de se teleportar para o mundo dos humanos, para que com isso as crianças que tenham dúvidas sobre a existência de fadas não digam que fadas não existem, que é a coisa que mata uma fada. Nisso eu também descobri as coisas interessantes, mas não vem ao caso agora. Mais tarde eu volto ao universo expandido das fadas. Enfim, a história em si é bem bobinha, mas tem lá seus momentos. É uma história comum de investigação e é excelente para crianças e pré-adolescentes. Uma história bem montada o suficiente para te fazer ligeiramente interessado em como raios a Korra sumiu de uma maneira plausível, e é até um teste de caráter para Vidya. E só agora eu me toquei que esses livros não podem se encaixar na cronologia dos filmes, porque quando a Sininho encontra a Vidya pela primeira vez, tem outras fadas velozes e eu divago. Apoiando a história, a arte também é fantástica, tem mais design de personagens novos e criativos do que eu esperava, sejam as fadas que a Vidya encontra no caminho para interrogar, ou mesmo fadas figurantes. É curioso também notar que tem uns toques visuais dignamente japoneses, como essas maids japonesas com roupas europeias popularizadas por japoneses de Akihabara, minha cabeça dói, e a Sininho com a sainha menor do que de costume, o que é dizer um bocado. Ainda no design visual, a Rainha Clarion tá com um design totalmente diferente do que a gente conhece dos filmes. Tá um negócio bem japonês com esse cabelo que eu não lembro o nome, mas eu tenho certeza que te fez lembrar algum desenho japonês dos anos 90. E esse vestido mais ornamentado. Raio, até os seios da rainha aumentaram, igual a Ariel na Princesa Kilala. Ah, Japão. E é esquisito ver eles chamando ela de Rainha Re, ou Re. Eu nunca tinha visto esse apelido antes, é meio forçado, sei lá. Eu acho que é uma forçação de Clarion, mas eu não sei. Mas a própria roupa e design dela também tá mais bonito, tá mais vistoso, mas é estranho depois de ter se acostumado com os longas, enfim. De novo, o traço é sensacional, a pose dos personagens é bem desenhada e planejada, e alguns momentos são quase animados com tanta energia que eles têm, é muito bom. Em resumo, o roubo da Coroa das Fadas não é fantástico, não vai mudar a tua concepção sobre nada, ele não vai mudar o mundo, mas é bem divertido, precisamos de obras medianas divertidas, é interessante o suficiente para um aluguel, sabe? Só eu que coleciono porque... Parabéns. Parabéns. Bom assim, Gi. Muitos parabéns. É claramente um material feito para um público mais jovem, mas é muito bom, ao contrário de Miri e Marie. Aquela gata lá, aquela gata branca, que não é Hello Kitty. E agora, o segredo de Tinkerbell. Sendo da mesma autora, todos os elogios e defeitos que eu consigo apontar aqui também, então eu não vou me delongar muito, né? Mas a história envolve Sininho perdendo seu martelo de consertar metais e tentando arranjar outros meios de continuar seu trabalho. Igual eu, quando eu desisti de usar o Vegas e passei a usar o Olive. Só que os martelos alternativos que ela arranja são inúteis ou simplesmente estragam tudo. E tipo, não é só amassar errado, tipo, estraga mesmo. Por exemplo, ela consertou as chaleiras e elas ficam vazando água. E ela consertou panelas e elas deixam as tortas com gosto de carne moída. E segundo eles mesmos explicam, carne moída é um sabor que as fadas odeiam. Ok. E temos um momento onde a banheira da Rainha Clarion precisa de conserto. E aí vemos a rainha tomando banho nessa pose sugestiva, típica japonesa, porque é claro que sim, sério, como raios é a mesma personagem? Algumas fadas até começam a achar que a Sininho perdeu o talento e que ela devia procurar outra coisa pra fazer, igual eu, mas ela é adamante que ela não perdeu o seu talento. O que é engraçado porque isso é exatamente o contrário do plot do primeiro filme da Sininho. Por falar nisso, agora que eu notei que não aparece o Clank e o Bobble, as fadas canadenses, em lugar nenhum. Nem a fada Mary e o fada Gary. Interessante. Enfim, o único martelo reserva que ela tem tá com Peter Pan, mas ela não quer ir pedir pra ele, porque ela tem vergonha. E porque quase ninguém da Terra do Nunca sabe sobre o Peter. Eu não sei exatamente por que a presença do Peter Pan não parece ter que ser um segredo, sabe? No final do filme, as fadas ajudam o navio a voar, então eu não entendo bem esse aspecto, mas... ok... Porém,
Esse livro se coloca no ponto muito esquisito da linha do tempo se você considerar o filme original. Vejam, Sininho relembra o que aconteceu entre ela e Peter, quando o Andy chegou na Terra do Nunca. Evento esse que vemos no filme e nos livros originais, na peça e etc. Há eventos nessas histórias muito bem estabelecidos. Peter leva o Andy e seus irmãos para a Terra do Nunca, Sininho tem ciúmes de Peter com o Andy, Sininho faz os meninos perdidos atacarem ao Andy, Peter fica com raiva da Sininho e a bane para sempre, até que o Andy pede misericórdia e ele ratifica, até a semana que vem. Depois disso, Sininho trai Peter e dá a localização do esconderijo do Capitão Gancho e blá blá blá, vocês viram o filme, claramente. O original, não o remake, ninguém viu o remake. E quem viu teve um encontro com o Dr. Vomir, provavelmente. Só que, de acordo com esse quadrinho, ela se passa entre o momento em que Peter bane Sininho e a Sininho dar a localização do esconderijo pro Gancho. Ou seja, a Wendy ainda estaria na ilha. Se for colocar dentro da lógica do livro, no entanto, faz sentido. Já que a ideia que o livro tenta passar é que o tempo na Terra do Nunca meio que nunca passa, ou passa de uma maneira diferente. Outra coisa que combina é Peter ter uma memória absurdamente ruim. Aqui no quadrinho ele já esqueceu o que a Sininho fez de ruim pra Wendy, pra ele, de certa forma. No livro original ele constantemente se esquecia quem era o Wendy e seus irmãos, e que era muito estranho, mas sabe... Ele é um menino que nunca cresce, essa é a ideia. É que nem o fantasma do Natal presente, do conto de Natal dos Muppets, é genial. Porém, do ponto de vista narrativo, não faz o menor sentido a Sininho entregar o esconderijo pro Capitão Gancho depois que o Peter claramente perdoa ela, então qual o lance? Minha teoria pessoal é de que o Peter levou a Wendy diversas vezes pra Terra do Nunca, e que essa foi uma dessas vezes, e que talvez ou não essas vezes sejam mais ou menos iguais ou muito parecidas. Pressupondo também que os meninos perdidos têm uma memória tão ruim quanto o Peter, né? Porque aí eles teriam que cair no papo da Sininho 2 vezes. Então, pra Wendy é como sonho, então whatever, ela pode ter um déjà vu. E se a gente considerar que ela já contava histórias de Peter pros irmãos e que ela mesmo diz pra mãe que o Peter vai voltar porque esqueceu a sombra dele na casa deles, não seria impossível imaginar que ele tivesse levado ela outras vezes. O que faz o filme original e o conto original, o livro original, a peça original entrar em contradição consigo mesmo diversas vezes de maneira fundamental. Mas acho que essa é a minha ideia, é um sonho, né? É memórias de infância, coisas embaçadas que você não lembra exatamente o que era, como é que era. O nome disso é suspensão da descrença, crianças, aprendam. E sim, eu sei, o arco narrativo da Wendy é abandonar as coisas de criança, então supostamente ela não poderia ser levada pra Terra do Nunca depois de crescer. Mas ela poderia ter deixado de ir gradativamente, né? Porque crescimento não é um evento, Taj Mahal não surgiu num dia. Mas whatever, é um livrinho bem interessante. Não é um mistério como o último, é mais um draminha e a gente vê um pouco o mundo das fadas no dia a dia, é legal até. E a gente vê até a Vidya sendo extra cruel com a Sininho sem muito motivo aparente. Eu amo a Vidya, o arco dela nos filmes, mas a gente conversa sobre isso outro dia. Mas vocês lembram que esses livros, eu mencionei que esses livros, esses quadrinhos, na verdade, são adaptações de outros livros, né? Livros curtos, livretos, que não foram lançados no Brasil. Pois bem, foram lançados em português. E eu comprei um aqui. Olha, eu comprei. E olha só, a arte é fantástica. Isso aqui foi um achado, porque eu comprei de tipo R$15 na Amazon, com frete grátis Prime. Ainda vem um livrinho extra da Luiz e Vida, eu não lembro qual, Lucas Meg, alguma coisa assim, o livro extra da loja, obrigado. Mas pois é, não são todos os livros que estão na Amazon com o frete grátis Prime, né? Alguns têm o frete ainda, mas a vez ou outra aparece lá bem baratinho. E eu resenhei esse livro aqui, se você tiver curiosidade de saber mais sobre ele. Não é nada de especial também, é um livrinho bem simples, bem curto, mas é bem divertido, bem gostosinho de ler, muito, muito bonito visualmente. Mas eu escrevi uma resenha inteira sobre ele no Substack, inclusive ensinando vocês a procurar os outros livros dessa série, porque
Outros livros foram publicados no Brasil, mas é surpreendentemente difícil de achar porque, bom, é Disney Fadas, não é Sininho, não é Tinkerbell, então a marca não estava bem consolidada para juntar tudo na mesma série, então tem uns macetes para você encontrar esses livros dessa série. Porém, esse artigo está apenas para inscritos do Substack, então se você puder dar uma doaçãozinha, uma graninha lá pra gente, vai lá no Substack, assina, tem um monte de coisa legal também, você vai ver vídeos antecipados, vai ver podcast antecipado, vai ver artigos exclusivos, artigos do Substack antes de todo mundo, é bem interessante, vai lá dar uma olhada. Mas agora é hora da gente ir pro nosso último livro de hoje. Sim, eu chamo quadrinhos de livros às vezes, vá se lascar, não me enche o saco. Dálmatas. Sou louca por pele, adoro pele. É tudo que a malvada Cruella de Vil precisa para realizar sua maior e mais diabólica maldade. Ela roubou os filhotes. E sei por quê. Eu terei meu delicioso casaco de filhotes. Só que para isso vai ter que enfrentar todos os bichos da cidade. Os personagens do desenho animado ganham vida e muita aventura nessa superprodução da Disney. Agora eu vou te pegar, seu... 101 Dálmatas, com Glenn Close. Pegue aqueles filhotes! Pela primeira vez na televisão. Amanhã, 10 da noite, na tela de sucessos. Cruella, Black and White and Red, é isso mesmo? Black, White and Red, de Hachi Ishia. Isso aqui é interessante porque quando eu comprei não tinha tradução em português. Agora tem uma versão em português publicada no Brasil, todo mundo tinha, mas quando eu comprei era só em inglês que tinha. Então era R$31 esse livro, com frete grátis Prime, diga-se de passagem, em inglês mesmo, impresso no Canadá, da Viz Media, inglês, mas era 30 conto, 31. Eu tinha feito outra compra na Amazon que tinha me dado um pouco de problema, aí eles, toma R$30 aí na sua próxima compra, e aí eu comprei isso daqui por R$1. Fantástico, ok. Tem inclusive um comentário muito interessante nesse produto. Eu vou ler aqui pra vocês, eu vou traduzir. Porque é a coisa mais imbecil, mais ignorante, mais mau caráter que eu já vi em uma página de comentários de um produto numa loja. Olha só. Eu mal consigo ler isso com a cara séria. Misleading genre. Já tá errado porque não é um gênero, né? E não está tentando te enganar, né? É basicamente um gênero enganoso. O livro é vendido como mangá, que definitivamente não é. Mangá é uma forma de arte japonesa, lida de trás para frente, ao contrário de frente para trás, como nós conhecemos. Esse livro é um comum velho graphic novel. Eu tive várias discussões no curso de quadrinhos sobre o que é graphic novel, não me enche o saco. O que foi um grande desapontamento para mim como fã de mangá. Eu definitivamente não teria comprado se fosse vendido com uma descrição aproximada, uma descrição fiel do gênero. Muito incomodado com a Amazon, ok? Londrino ignorante. Sim, porque Hachishi é claramente um nome americano. Pestilência bubônica. Se você é tão fã de quadrinhos japoneses, você deve saber o significado da palavra mangá. E isso aqui é um mangá, tanto quanto qualquer quadrinho Disney, qualquer história de quadrinhos. Porque é isso que a palavra significa. Seu mamute com lobotomia no cérebro. Lobotomia é no cérebro, mas eu quis frisar isso.
E assim esse produto recebeu, literalmente, uma avaliação fraudulenta por causa da tua ignorância. Eu espero que esse sushi que você come em Londres venha com uma mosca morta e te dê infecção urinária. Onde é que eu tava? Ah, sim, Cruella. Eu ainda defendo o filme com a Gwen Stacy, de verdade. É um bom filme quando ele não tenta usar a cota de representatividade pra ter um espaço no Oscar, eu acho. É cartunesco, mas ele consegue se levar a sério na medida correta. Eu revi o filme pra resenhar isso daqui de fato e eu notei bem mais esse tom cartunesco dele, mas em momentos mais pontuais e que realmente fazem sentido. E de novo, é um filme baseado em 101 Dálmatas, só que ligeiramente mais sério e tenta se levar a sério, mas ao mesmo tempo ele não tenta. Cada encarnação de 101 Dálmatas existe no universo próprio e cada uma é igualmente nonsense. É sério. É bizarro. Ou seja, ele fica bem à vontade junto com as outras produções de 101 Dálmatas. Não ironicamente, de verdade, estranho, não sei. Exceto Descendentes. Descendentes é aquele primo que ninguém comenta. Black, White and Red se passa durante o filme, retratando o período em que o trio Calafrio estava fazendo pequenos furtos tentando sobreviver entre bicos. E a gente vê Stella lutando para não deixar a Cruella vencer sobre a personalidade dominante dela e de alguma forma manter a personalidade dela criança viva. Eu acho. O traço é absurdamente bom e a desenhista tem um excelente senso de estética e moda, mas também de arte em geral. Os traços são ricos e detalhados e em alguns momentos acabam sendo detalhados demais, em quadros pequenos demais, mas em outros é um nível Dom Rosa mesmo. Nesses pequenos ele fica meio claustrofóbico, quando não funciona também, mas quando eles têm um plano grande, uau, é fantástico. Eu também gosto como ela retrata Cruella e a briga interna psicológica dela. A forma como ela desenha a Cruella é como um tipo de traço, tinta diferente do normal, sabe? É um traçado até que lembra muito rabisco de design de moda, rascunho. A história é contada em 3 partes separadas, cada uma retratando uma fase da Stella. A primeira, onde ela usa roupa mais preta e onde ela decide cortar o cabelo para usar a peruca vermelha. A fase branca, que se passa durante o inverno. E a vermelha, que é mais um epílogo que bota a história de volta aos trilhos da história do filme. Eu gostei muito do conceito do quadrinho, a parte onde eles crescem juntos é provavelmente a mais interessante do filme, e aqui esse período é tratado da maneira que merece. O relacionamento dos personagens é interessante, criam-se conflitos que como em qualquer família, alguns são grandes, outros pequenos, mas a personagem mais interessante mesmo é, obviamente, Cruella / Stella. Na fase branca, ela é contratada por uma mocinha rica sem criatividade para fazer roupas, e Stella acha que ela quer roubar os designs dela. Algo que não só prevê o que aconteceria no filme, mas também nos permite ver esses personagens debatendo um pouco sobre arte e o propósito da arte em geral. Ou pelo menos, da onde tiramos inspiração para a arte. O lance é que essa guria que contrata a Cruella tem uma fixação por fazer roupas em tons de branco, mas ela acha que é um problema de falta de criatividade dela, mas Cruella vê isso de outra maneira. É interessante, tem uns pontos relevantes nos diálogos que podem pelo menos te fazer pensar no assunto. E também o Jasper gosta da Cruella, né? Pelo menos é isso que eu peguei do filme, e o quadrinho joga um pouco disso aqui, mas ainda sem nenhuma resposta concreta. Anyway, é um quadrinho bom o suficiente para eu não conseguir pensar em muitas piadas sobre ele, sabe? Eu não consigo tirar sarro, eu fico legitimamente interessado, engajado na história desses personagens e na arte muito expressiva. Eu não consigo, cara, é realmente bom, sabe? Crédito onde merece. Eu fiquei engajado e entretido durante todo o tempo que eu li isso daqui e, nossa, cara, a arte disso aqui é muito boa, muito detalhada. De verdade, muito bom. Ele não tem conceitos absurdos, ele, de novo, não vai mudar o mundo, mas é um bom material extra se você quer algo a mais do filme, como eu queria, né? Então, tá aqui, né? E assim, eu não queria algo a mais que fosse só uma novelização ou algum material de baixa qualidade que a Disney lança só pra ganhar os trocados. Não, isso aqui realmente parece que teve algum carinho, algum esforço envolvido e é muito legal. Então, esse aqui é o que eu tinha pra hoje, pra mostrar pra vocês. Vai ficar muito zoado pra eu guardar isso aqui depois.
Vai ficar tudo esquisito, mas é assim mesmo. Eu não sei se a versão brasileira tem essa capa lisinha desse jeito, mas, cara, dá gosto de pegar, sabe? Eu não sei se é porque essas outras capas aqui foram feitas com matéria mais vagabunda e elas pegam poeira mais rápido. Mas esses dois aqui, essa capinha plastificada é o creme de la creme, sabe? Mas enfim, tem muitos mais quadrinhos japoneses da Disney além desses. E se você sabe onde arranjar algum desses, ou se você tem alguns, se você quiser mandar pra mim, eu não sei. Mas eu agradeço. Vai sair Princesa Quilala 2 em algum momento, eu não sei quando vai sair aqui no Brasil, mas eu sei que já existe. Já tem produção. Tem outros quadrinhos muito bizarros do Stitch também que eu tenho muito interesse em ver. Tem um que é sobre dança e tem outro que ele virou mascote de um senhor feudal japonês. De novo, é o Stitch. Não sei como isso acontece, só acontece. Eu acho que nenhum desses dois foi lançado no Brasil, aliás, só tem em inglês e é tipo R$200 um volume, então não. Mas se você souber onde arranjar esses quadrinhos, onde comprar barato, especialmente se for na internet, porque enfim, não tenho condições de sair de Fortaleza. Mas se você souber onde encontrar, se você souber onde comprar, me avisa, eu vou continuar caçando esses quadrinhos japoneses esquisitos da Disney. E enquanto isso, até a próxima. Eu sou o Capitão Katsuragi do Super Review Time, a gente se vê por aí. Imagine a place full of magic and wonder. A place where you can play as the beloved Tinkerbell and help all your fairy friends. Create the wonder of the seasons. Where games, creativity, excitement, and adventures are just a sprinkle of pixie dust away. Enter the world of fairies with Disney Fairies Tinkerbell for your Nintendo DS, rated E for everyone.